Fala, Render People! Já se viu numa encrenca de ter que modelar um terreno super complexo para o entorno do seu projeto? Ou mesmo para colocar e inserir o seu projeto nele? Terreno é uma coisa que me pedem muito aqui no canal para ensinar, a ter uma videoaula, um tutorial ensinando realmente a criar terrenos. E dessa vez a gente preparou um vídeo tutorial muito irado, porque a gente vai utilizar um plugin, a gente vai utilizar o TyFlow para criar terrenos procedurais. Isso mesmo, você não vai acreditar no que é possível fazer e de quão fácil é utilizar isso para criar terrenos realmente realistas que vão facilitar a tua vida na hora de criar qualquer projeto de arquitetura e representar eles em forma de render, beleza? Então vamos ao logo vídeo, mas antes se inscreva aqui no canal e já deixa o seu like nesse vídeo tutorial. Bora lá! Fala, Render People! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tutorial de TyFlow. E a gente vai começar esse tutorial desse jeito aqui que você tá vendo. Eu tô te mostrando essa cena aqui, que inclusive eu tenho um recadinho importante pra falar sobre ela, pra te mostrar principalmente a parte do BG. Olha só que bacana, eu queria criar esse ambiente aqui com uma vista para as montanhas, uma vista para um vale ou algo do tipo. E eu quero te dizer que eu não utilizei nenhuma foto de BG, nenhum HDRI, e sim usei todo esse terreno completamente modelado em 3D de forma procedural, como você acabou de ouvir o Wander dizer, usando o TyFlow. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. A gente já vai abrir o 3D Studio Max aqui juntos, para que você possa ter todas as ferramentas necessárias para atingir um resultado parecido com esse daqui. E depois, no final do vídeo, eu vou abrir essa cena para te mostrar como eu fiz esse terreno aqui especificamente. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe sobre isso. Ah, e se você quiser aprender a produzir essa cena aqui desde o zero, desde a modelagem, a composição, iluminação, render, pós-produção, tudinho, do começo até o final, saiba que os alunos dos nossos treinamentos terão acesso a uma monitoria ao vivo com os nossos especialistas, eu, o Breno, o Souza, o Arthur, pra gente poder construir essa cena juntos desde o zero, tá? Então se você tem interesse em algum dos treinamentos, não esquece de verificar o link na descrição. Dado o recado, vamos pro Max. Muito bem, estou aqui numa cena vazia do 3D Studio Max e para a gente poder criar um terreno com o TyFlow, o que a gente precisa fazer? Precisamos criar um objeto do TyFlow. Vou vir aqui no menu Create, nos objetos primitivos, vou clicar aqui em TyFlow e criar em qualquer lugar da minha cena o ícone do TyFlow. Feito isso, posso vir aqui nos modificadores e abrir o editor, como a gente sempre faz nos vídeos anteriores. Vou só dividir aqui a minha tela para você conseguir observar muito bem. E agora sim, a gente pode começar a trabalhar com os nossos terrenos. Como é que a gente faz isso dentro do TyFlow? Na verdade, essa parada de modelagem de terrenos procedurais é algo bem subestimado dentro do TyFlow. Existem muitos softwares para se fazer isso, e o TyFlow consegue fazer tudo proceduralmente direto dentro do 3D Studio Max, sem a gente precisar abrir um outro software. Então isso é muito poderoso pra gente, tá? Como o Wander disse, você pode usar isso para fazer entornos, às vezes uma montanha específica que tu precisa, ou às vezes você não tá achando o BG certo para aquela imagem que você quer criar. Então o TyFlow pode ser uma baita carta na manga para resolver esses problemas, tá? Os operadores de terreno aqui dentro do TyFlow, eles ficam lá no final da lista, são esses aqui com essa cor meio marrom, tá ok? E a gente vai trabalhar com eles para poder criar os terrenos. Obviamente, a gente não vai explicar parâmetro por parâmetro, a gente vai ter aqui uma visão geral de vários operadores que você pode usar para atingir os resultados que você deseja. Então eu vou precisar que você também explore essas ferramentas aqui para alcançar o melhor resultado. E para a gente começar a modelar os nossos terrenos, o primeiro passo que você precisa fazer é dar um like aqui no vídeo. Sim, é só rolar a tela um pouquinho para baixo e dar um like. Isso custa menos de 3 segundos para você e é extremamente importante pra gente. E aliás, se você tá dando like, quer dizer que você tá engajado. Se você tá engajado, tu presta mais atenção e os seus resultados vão ser muito melhores, tá ok? Agora sim, dentro do TyFlow, como é que eu faço para começar a modelagem de um terreno? O primeiro operador que a gente vai trabalhar aqui dentro é o Birth Terrain. Eu vou arrastar ele aqui para minha área de trabalho e eu vou te explicar o que ele faz. Ele simplesmente cria um plane marronzinho aqui no centro da minha viewport. Por quê? É a partir das modificações desse plane aqui
que eu vou conseguir gerar o meu terreno. Quais são os parâmetros importantes aqui dentro do Birth que você precisa saber? Primeiro de todos, Resolution, tá? Isso vai definir qual a qualidade da malha do terreno lá no resultado final, tá bom? Por padrão ele vem em 1024, mas como eu vou usar isso aqui para um BG, ou seja, ele vai ficar bem distante da câmera e ainda vai ter um fog na minha cena para ter aquele efeito da atmosfera, eu não preciso que a resolução dele seja tão grande, e assim eu consigo ter mais velocidade para trabalhar com o TyFlow quando eu estiver utilizando alguns operadores mais pesados, mais avançados, tá? Então eu vou reduzir ele aqui para 512 só pra gente deixar ele bem mais leve. Eu também posso transformar ele, se eu quiser, posso mover ele aqui em X, em Y, para eu poder posicionar ele na minha cena onde eu quiser. Por enquanto, eu vou deixar zerado mesmo. A gente tem também aqui a escala, que eu posso definir o tamanho inicial do meu terreno. Por enquanto, ele tem 250 centímetros, então é só um plane bem pequeno, na verdade. E quando a gente trabalha com terrenos, a gente normalmente precisa de escalas grandes, 100 metros, 200 metros, dependendo do que a gente vai criar, mas eu não vou alterar isso agora. Eu vou manter a escala padrão, porque isso facilita quando a gente estiver utilizando outros operadores aqui. A gente não vai precisar trabalhar com valores tão grandes. E no final, a gente vai escalonar esse terreno para ele ficar bem grande para eu utilizar lá como BG, ok? Essa é a primeira coisa. Agora eu preciso modificar esse terreno, e aí a gente entra no segundo operador que a gente vai considerar nesse vídeo. Que é o operador Terrain Noise, esse carinha aqui. Trazendo ele para cá, ele vai funcionar literalmente como um displacement para o meu terreno, ou seja, ele vai deformar a minha malha de modo a criar essas extrusões aqui. E olha que legal, cara, já tá com uma cara de terreno isso daqui. E a grande sacada de criar terrenos dentro do TyFlow é utilizar os presets que ele traz para nós. Sim, ele já traz muitos presets irados que poupam muito trabalho. Com um clique, a gente já consegue características específicas de diversos tipos de terrenos. Por exemplo, eu posso criar aqui canyons. E olha só que legal isso daqui, cara. Olha que maneiro pra gente colocar nas nossas cenas, talvez um tema de deserto ou coisa do tipo, e daí você pode explorar todos esses daqui. Por exemplo, a gente tem dunas, imagina fazer uma cena num deserto. Isso aqui facilita bastante, e depois a gente vai detalhar esse terreno ainda. E você pode explorar muitos outros, por exemplo, a gente tem aqui mud, né? Lama, pra gente fazer um terreno mais plano pra utilizar dentro da cena, e daí a gente pode usar um scatter por cima. Cara, as possibilidades são infinitas, tá? Eu vou deixar ele no modo normal por enquanto, porque eu quero te mostrar algumas outras coisas. Inclusive, aqui você pode controlar, né, no noise, a intensidade desse terreno e também a escala desse noise, se você quer que as montanhas sejam menores, maiores, mais suave, e aí você pode controlar de acordo com as suas referências, tá? Inclusive eu posso trocar o seed para ir tendo outras combinações de noise até chegar no resultado que eu desejo. O terceiro operador que a gente vai trabalhar aqui é o Terrain Slope. O que significa Slope? Significa montanha. Então eu posso trazer o Slope para cá e olha só, automaticamente ele vai criar um morro aqui para mim, tá? E eu posso trabalhar em algumas características desse morro aqui. Por exemplo, eu posso trabalhar a altura dele controlando o parâmetro height. Eu posso controlar também as curvas para poder definir de que forma que vai ser esse morro. Eu posso deixar ele negativo também, invertendo a curva, daí vai ser uma cratera, né? Um buraco ou algo desse tipo. E perceba que ele está com um gradiente aqui no modo radial. Eu posso trocar ele para X, por exemplo, e fazer uma montanha de um declive. Ou eu posso trocar ele para o Y e alterar o eixo desse declive, tá? Então vale os testes e a combinação dos parâmetros para chegar no resultado que você deseja. Inclusive, eu posso dar um offset aqui, ó, no eixo Y, por exemplo, para definir onde essa minha curvatura vai acontecer dentro do terreno. E eu posso diminuir aqui também para deixar algo assim mais ondulado, vamos dizer, né? O quarto parâmetro que a gente vai ver aqui, ele é muito irado para a gente adicionar detalhes ao nosso terreno. É esse carinha aqui, ó, Terrain Erosion. O que o Terrain Erosion faz? Ele vai adicionar detalhes de erosão. Sabe quando a chuva bate no terreno por muito tempo e cria aqueles vincos na terra? A gente consegue criar isso justamente com o Erosion.
ligando e desligando, olha só, a gente já consegue ver a diferença que ele faz no nosso terreno. E a gente tem vários presets aqui também, olha só, aqui dentro de Settings, eu posso trabalhar com vários presets. Por exemplo, um que eu gosto bastante é esse Flowing Streams, e eu posso definir a intensidade dele controlando aqui o amount. Eu vou colocar ele em 10, por exemplo. Olha só alguns outros interessantes também, ó. Fica muito legal a qualidade do terreno. Então você pode escolher qual deles se adequa mais ao tipo de terreno que você está querendo criar, tá ok? Vale lembrar que se a gente aumentar a qualidade, né, a resolução do nosso terreno, essas erosões elas também vão ficar com mais qualidade. Então eu vou trocar de 512, por exemplo, para 2048. Olha só, a gente já tem muito mais qualidade na malha em si, tá? Vale lembrar que você deve buscar um equilíbrio entre as duas coisas aí para poder ter um desempenho melhor. Lembrando também que nessa questão de desempenho, os terrenos utilizam o CUDA, que é aquele solver que o TyFlow utiliza para que a GPU do computador, né, a sua placa de vídeo, possa te auxiliar nos cálculos dessa modelagem, já que ela é procedural e paramétrica, né? Um outro operador que eu gosto bastante para conseguir efeitos bem realistas com os terrenos é o Terrain Effects. O que o Terrain Effects faz? Ele vai adicionar alguns efeitos aos nossos terrenos que traz um detalhamento muito maior. Só de adicionar ele, olha a diferença que fez aqui no meu terreno, né? Eu vou desligar e vou ligar de volta. Ele coloca muito mais detalhe e isso pode trazer muito mais volume para a hora que a gente for adicionar esse terreno no nosso projeto. Principalmente se ele estiver próximo da câmera, né? E a gente pode trocar o mode dele aqui em cima para conseguir efeitos variados dependendo da situação que a gente quer criar. Por exemplo, olha esse platô aqui que interessante que ele forma, né? Ele forma terrenos mais planos com alguns declives rochosos. Fica bem legal na hora que a gente adicionar textura, algo que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Inclusive tem alguns outros, olha só, por exemplo, Rocky, né? Um terreno mais voltado para as pedras, um terreno de deserto, né? Mais de areia, se a gente for texturizar dessa forma. Wind é legal também, que ele forma mais montanhas que sofreram mais com a erosão do vento. O Stratify também é bem interessante porque ele cria como se fossem esses platôs, olha só. Como se fossem aquelas plantações de arroz, sabe? Então pode ser bem interessante também para usar como BG nas nossas cenas. Um que eu gosto bastante é o Rugged. Ele traz essa formação mais rochosa e dentro de cada modo a gente tem outros presets que a gente pode escolher. Por exemplo, dentro de Rugged eu tenho aqui o Pitted, por exemplo, que ele traz essa formação mais suave, olha só. Fica um terreno bem detalhado pra gente utilizar de BG, é bem interessante. E agora uma das partes mais legais de se trabalhar com os terrenos no TyFlow é que ele já traz pra gente alguns presets de texturização para esse terreno. E o processo fica muito mais simples, porque eu não preciso gastar tempo texturizando, procurando texturas e pintando esse terreno, vamos dizer assim, né? Esse operador é o operador chamado Terrain Color. Quando eu arrasto ele pra cá, automaticamente ele vai ficar nessa cor meio de areia. E daí eu posso utilizar os presets para escolher o que eu quero criar aqui. Por exemplo, eu tenho esse Autumn Gully aqui, que cria como se fosse um terreno de montanhas, né? Então ele nas partes mais planas, e ele faz isso de acordo com a altura do meu terreno, e ele também considera se aquela região do terreno ela é mais plana ou mais inclinada. Nas regiões mais inclinadas ele vai colocar essa textura de pedra, tá vendo? Essas colorações de rocha. Já nas partes planas ele vai colocar essa grama bem verdinha aqui. E a gente pode escolher cada uma dessas cores para aqui embaixo controlar os seus parâmetros, tanto na altura que ela vai ser aplicada, também as suas máscaras e muitos outros parâmetros avançados para a gente controlar essas cores com precisão. Um outro color que eu gosto bastante aqui é o preset de Highland Streams, que ele vai criar como se fossem essas montanhas bem altas, com alguns riachos correndo aqui. Isso é bem legal. E inclusive, olha só, vamos supor que eu não quero esses riachos acontecendo aqui no meu terreno, né? Eu não quero que eles apareçam. Eu posso simplesmente desligar a cor do riacho clicando aqui nessa bolinha. E daí ele vai simplesmente desaparecer. Posso tirar esse daqui também, se eu quiser que ele fique mais claro. Enfim, são controles avançados das cores, tá? E agora você talvez se pergunte, tá, Lu, mas eu quero ampliar esse terreno, eu quero deixar ele maior, mais extenso.
para eu conseguir utilizar ele de fato como BG. O mais legal do TileFlow é que esse terreno ele é procedural, então eu posso transformar ele num tile. Como assim? Para que ele se repita aqui pela minha viewport sem ficar desconectado uma peça da outra. Como assim? Olha só que legal, eu tenho um operador aqui chamado Terrain Tile, e quando eu adiciono ele, eu posso escolher de que forma eu vou repetir ou criar repetições desse meu terreno. Para a gente conseguir um resultado bacana, eu te recomendo o seguinte: você vai selecionar o modo Loop Terrain Edges. O que ele vai fazer? Ele vai modificar as bordas do meu terreno para que eu consiga emendar um terreno no outro. Feito isso, você pode adicionar um outro Terrain Tile aqui embaixo e trocar o mode dele para Copy Terrain into Tiles. Automaticamente, ele vai adicionar uma cópia do terreno à direita e perceba que a emenda fica praticamente imperceptível. E agora eu posso aqui dentro desses parâmetros selecionar quantas cópias eu quero fazer desse meu terreno. Então, por exemplo, no X negativo eu quero adicionar mais uma cópia, no Y negativo mais uma, então ele vai criar aqui na frente, e em todas as direções. E assim eu posso formar o meu grid de 3x3 com os meus terrenos, né? E eu posso expandir isso o quanto eu quiser, dependendo da situação que eu vou criar aqui. E agora eu preciso renderizar esse terreno aqui. Como é que eu faço isso? Se eu mandar um render interativo agora, você vai observar que a minha cena tá toda branca, né? Eu tô utilizando aqui no scene da minha cena só uma cor branca para ter como environment e o meu terreno não tá aparecendo. Por quê? Porque para eu poder renderizar esse terreno, eu preciso converter ele em uma mesh. O Terrain Mesh, eu preciso adicionar ele aqui embaixo da minha sequência. Perceba que ele já vai transformar o meu Terrain Mesh numa malha. E agora eu preciso texturizá-lo. E ele já faz isso automaticamente. Basta eu clicar nessa opção chamada Setup Vertex Color Text Map. Fazendo isso, ele vai aplicar a textura no meu terreno e agora quando eu renderizar, ele já vai aparecer aqui para mim. E olha só que bacana, seria só eu fazer os ajustes que eu desejar. Inclusive, eu posso agora abrir o meu editor de materiais apertando M no teclado e posso com a pipeta pegar o material desse meu terreno. Perceba que ele vem num standard, né? E ele vem aqui com um Vertex Color. Eu posso deletar esse standard aqui, trazer um Corona Physical Material e aplicar o Vertex Color aqui no Base Color do meu Physical Material. E agora eu posso simplesmente selecionar o meu TileFlow e aplicar esse material ao meu TileFlow. Perceba que ele vai mudar um pouquinho aqui na viewport, mas não tem problema, porque quando eu renderizar, o material vai estar aplicado aqui utilizando um Corona Physical que é mais otimizado para o Corona. E agora que eu estou utilizando um Corona Physical Material, eu posso fazer correções de cor, por exemplo, nesse meu terreno. Então eu posso trazer aqui um Corona Color Correct e talvez aumentar o brilho, né? Aumentar a exposição da minha textura, talvez para um valor de 2,0. Posso tirar um pouquinho da saturação, menos 0,1. Ou eu posso aumentar a saturação se eu assim desejar, depende da minha referência, depende da minha cena. E agora eu vou te mostrar como eu utilizei todas essas técnicas que você acabou de aprender para usar como BG na minha cena. E olha só, aqui tá a cena que você viu no começo dessa aula, né? Acabei de abrir ela dentro do 3D Studio Max, essa daqui é a minha modelagem da arquitetura, e se eu for tirando o zoom aqui, olha que doideira, o meu terreno gigante lá no fundo. E daí talvez você se pergunte, Lu, mas você tinha começado esse terreno com 250 centímetros. Como é que tu fez ele ficar tão grande assim? Eu vou te mostrar ele agora, olha só. Eu vou abrir aqui o meu TileFlow para primeiro de tudo te mostrar o flow que eu criei aqui. Perceba que o meu flow tem aqui 3 eventos principais. O primeiro deles é o meu terreno. Olha só, eu utilizei 256 de resolução e utilizei todos os operadores que a gente acabou de aprender. O Noise, Slope, Erosion, e fui configurando, testando, até chegar no resultado que eu queria. Por último, eu puxei essa setinha aqui e você vai perceber que aparece essa opção aqui, ó, Terrain Copy Out. Para que serve esse operador aqui? Ele serve para a gente enviar esse nosso terreno todinho para um outro evento. Por que eu fiz isso? Porque eu criei 3 terrenos diferentes. Depois que eu criei o primeiro terreno, eu fiz uma cópia, selecionei esse evento, botão direito Copy, e dei um paste, né, botão direito paste, e aqui eu fiz alterações nesse meu terreno para poder gerar outras opções, né? Inclusive você vai perceber que eu tenho aqui 3 camadas. A primeira é o meu primeiro evento, a segunda é o meu segundo evento e a terceira é o meu terceiro evento. Eu só alterei aqui dentro do Birth
o parâmetro offset em Y, para que eles fossem sendo jogados um pouco mais para trás. Então o primeiro começa em 0, o segundo começa aqui em 300 e o terceiro começa em 600. Joguei todos eles para um outro evento e aqui vem a grande sacada. Nesse outro evento eu criei um Terrain Transform. Se a gente vier aqui no final dos nossos operadores, ele está bem aqui, Terrain Transform. O que ele permite a gente fazer? É como se a gente pudesse pegar o terreno que a gente criou ali pequenininho, com aquela escala inicial, e pudesse escalonar agora, transformar ele sem perder a proporção desse terreno. E daí eu usei aqui escalas bem grandes, tá? Por exemplo, aqui em Scale eu usei um multiplier de 10.000, ou seja, se eu comecei o meu terreno com 300 centímetros, eu multipliquei agora esse valor por 10.000 e agora eu tenho um terreno gigantesco para usar de BG. E eu também mexi aqui no Position, no Offset, tá? Para conseguir posicionar ele na minha cena. Então, ao invés de ser criado ali no eixo 0 da minha viewport, eu movimentei ele 50.000 centímetros no eixo Y e 1.500 centímetros no eixo X para ele ficar exatamente aonde eu queria aqui no BG da minha cena. Feito isso, a última coisa que eu fiz, se a gente observar aqui, foi criar uma box gigante. Inclusive eu vou vir aqui em Object Properties e tirar o Display as Box para a gente ver. Eu criei uma box gigantesca e assinalei para ela um Volume Material do Corona, né? Um Corona Volume Material com essas configurações. E por que eu adicionei esse Volumetrics, né? Só ali nos terrenos? Justamente para a gente poder ter esse efeito de fog aqui na minha cena, esse efeito de atmosfera, né? Se a gente observar na vida real, quanto mais distante as montanhas vão ficando, mais azulzinhas, mais claras elas vão ficando até elas desaparecerem no horizonte. Então por isso eu usei um Volumetrics. E dessa forma, utilizando o TyFlow e todas as ferramentas que você aprendeu nesse vídeo, você pode criar terrenos procedurais para usar nas suas cenas e ter muito mais controle sobre o environment que você está criando. E aí galera, gostou de aprender sobre como modelar terrenos procedurais? É fácil, né? TyFlow é só um dos plugins que te ajudam no dia a dia e na hora de criar imagens, modelar, texturizar, criar materiais, enfim, existem plugins para muita coisa dentro do Studio Max. E, inclusive tem um vídeo onde a gente te mostra 10 plugins super importantes que vão facilitar a tua vida na hora de criar imagens incríveis e também animações. Se você quer conhecer esses 10 plugins, clica aqui no card para poder assistir a próxima aula e eu tenho certeza que você vai gostar. Já aproveita e comenta aqui qual tutorial, que vídeo você gostaria de ver aqui nesse canal, porque é através dos seus comentários que a gente atende pedidos e traz cada vez mais conteúdo de qualidade e importantes de que você realmente está precisando aí no seu dia a dia para se tornar um artista cada vez melhor. E falando em artista cada vez melhor, não se esqueça de dar uma conferida aqui na descrição todos os nossos treinamentos completos, desde criar imagens, criar animações dentro do Studio Max, Corona, imagens realistas, animações realistas, dentro do Unreal, passeio virtual, tem muita coisa legal. Confere aqui na descrição do Off3D Academy. Dá-lhe render!